Rayane Paulino tomou a pior decisão de sua vida, e isso custou a sua própria vida. Olá, queridas e queridos ouvintes do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre caso criminal. Hoje quero apresentar a vocês dois canais parceiros do meu canal. O canal Crime Verdadeiros, apresentado pela Letícia, e o canal Arquivo Criminal VR, apresentado pelo Vanilson. Vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. E no final do vídeo eu espero que vocês vão lá, pois eu acredito que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Combinado? Recado dado, agora vamos ao caso. Rayane Paulino Alves tinha 16 anos e vivia com seus pais, chamados Marlene e Márcio, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Rayane era estudante do segundo ano do ensino médio. Ela estudava à noite e durante o dia trabalhava como jovem aprendiz e fazia curso de inglês. Ela tinha começado a trabalhar há pouco tempo e ainda aguardava para receber o seu primeiro salário. Segundo amigos e parentes, a Rayane era uma menina muito alegre, sorridente, animada e bastante comunicativa. Tinha muitos amigos e era muito querida por todos. É dito que Rayane sempre trazia alegria e felicidade para o ambiente aonde ela estava. Porém, na tarde de 20 de outubro de 2018, Rayane foi convidada por duas amigas que estudavam com ela para ir a uma festa que aconteceria naquela noite, na cidade vizinha em Guararema. A distância entre Mogi das Cruzes até Guararema não era muito grande, então, como já era de costume, os jovens da região alugarem sítios por lá para realizar encontros nessas festas, a Rayane aceitou o convite. Rayane falou com a sua mãe sobre a festa. E a sua mãe, que inclusive já conhecia essas duas amigas que a convidaram, achou que não teria problema algum as jovens meninas saírem juntas. Como a festa era em Guararema, a mãe de uma dessas amigas, que ficaria com a responsabilidade de levar as meninas até a festa e depois também buscá-las para dormir na casa dessa amiga. Então Marlene, a mãe de Rayane, ficou tranquila, pois tudo estava devidamente acertado. Márcio, o pai de Rayane, a levou até a casa dessa amiga para que ela se arrumasse lá e fossem todas juntas para essa tal festa em Guararema. Então, a mãe da amiga levou as meninas até a festa conforme o combinado. E, ao chegar na festa, o local estava lotado, tinha em torno de uns 500 jovens por lá. E para compensar, apesar da maioria dos jovens serem menores de idade, a festa era open bar, ou seja, eles estavam curtindo e também consumindo bebida alcoólica, inclusive a Rayane. Pouco tempo depois que chegaram na festa, Rayane começou a se sentir mal, dando indícios de que estaria embriagada. Por conta disso, as amigas ficaram de olho nela, sempre por perto, dando água, suporte e cuidados a Rayane. Mesmo com a vigilância das amigas, depois de algum tempo, Rayane estava mexendo no celular e mandou uma mensagem de voz para um amigo que não estava naquela festa, dizendo que estava cansada, que queria ir para casa, que ela não estava mais curtindo a festa, e reclamando que ela queria ficar sozinha, mas as suas amigas não a deixavam sozinha como ela queria. Após a breve conversa com esse amigo,
Rayane continuou mais um tempo na festa, até que, finalmente, por volta de mais ou menos 11h30 da noite, Rayane disse para as amigas que não estava mais curtindo a festa, que estava incomodada porque as amigas estavam em cima dela e disse que ligou para o seu pai para ir buscá-la. Apesar que o combinado era de voltar com a mãe de uma das amigas, que foi quem as levou, o pai de Rayane havia dito que se ela quisesse ir embora antes, ou se acontecesse qualquer imprevisto, qualquer coisa, ela poderia ligar para ele, que ele a buscaria sem problema algum. Então, ela disse isso para as amigas, acrescentando que já tinha até chamado o pai e que ele estava vindo buscá-la. Ok, as amigas compreenderam, inclusive porque viram que ela realmente não estava bem. E então, as amigas acompanharam ela até a saída da festa, se despediram e voltaram para continuar curtindo a noite. Mas o que suas amigas não sabiam era que, na verdade, Rayane, infelizmente, havia mentido. E quando saiu lá fora, ela não ficou esperando seu pai conforme ela disse, mas resolveu sair andando sozinha pela rodovia que dava acesso para a festa, em plena madrugada. A distância pela rodovia de uma cidade para outra, a pé, era muito grande. Mas, como ela estava embriagada, não se sabe o que deu na cabeça dela para tomar essa decisão. Por volta das 5 horas da manhã, já no domingo, os pais de Rayane já estavam um pouco preocupados porque ela não tinha se comunicado com eles. Seus pais até tentaram entrar em contato, mas ela não respondia. Eles resolveram ligar para as amigas para ver se tinham alguma notícia, pois pensaram que talvez o celular de Rayane poderia ter descarregado ou acontecido algum outro pequeno imprevisto. A mãe de uma de suas amigas atendeu e, para o desespero de seus pais, ela contou todo o ocorrido. E a Rayane foi embora bem mais cedo da festa sozinha, dizendo que o pai a levaria para casa. Na hora, seus pais ficaram muito nervosos, porque eles sabiam que nada disso tinha acontecido e imediatamente acionaram a polícia, registrando o seu desaparecimento. As investigações iniciaram e a polícia começou conversando com as amigas que acompanhavam ela durante a festa. O amigo que havia trocado aquelas mensagens com Rayane durante a festa também foi interrogado. Os policiais investigaram por toda a região do sítio onde a festa havia acontecido, mas não encontraram nenhuma pista que levasse ao paradeiro de Rayane. O caso apareceu na mídia e todos procuravam saber onde estava Rayane e o que aconteceu com ela após sair daquela festa. Na terça-feira, durante as buscas, eles encontraram o celular de Rayane jogado ali nas margens da rodovia, em meio ao mato. Ele estava a cerca de 18 quilômetros de distância do local onde a festa aconteceu, já próximo de uma outra cidade chamada Jacareí. O celular foi analisado e eles descobriram que por volta das 2h10 da manhã, a Rayane tinha tentado fazer uma ligação para a polícia, mas por algum motivo essa ligação não tinha sido completada. Os policiais seguiram com as investigações, sem achar mais nenhuma pista ou evidência até o dia 28 de outubro. Nesta data, completava uma semana após o desaparecimento de Rayane.
E infelizmente os policiais encontraram o corpo da Rayane já sem vida. O corpo foi encontrado cerca de 10 quilômetros de distância do local onde o celular estava, também em uma região de mata. Com a descoberta do corpo, a notícia entristeceu muito todos que tinham esperança de ainda encontrá-la com vida. Agora restava a dúvida para saber tudo sobre o que aconteceu naquela noite. Como o caso estava sendo fortemente divulgado pela mídia, as pessoas também queriam saber o que aconteceu e todos falavam sobre esse caso. Então, um motorista de aplicativo procurou a polícia, dizendo que tinha dado uma carona para Rayane na noite em que ela desapareceu. Ele contou que estava voltando para sua casa em Guararema e depois de encerrar sua última corrida do dia, ele a viu andando nas margens da estrada sozinha, em um ponto deserto e bastante escuro, e achou aquilo muito estranho. Afinal, uma moça tão jovem, naquele local sozinha, àquela hora, era muito perigoso. Então, ele se aproximou dela e abaixou o vidro do carro, perguntando o que ela estava fazendo ali, naquele horário, sozinha, e que era muito perigoso. E ela disse que estava indo para a casa dela, que ficava em Mogi das Cruzes. Ele disse que reparou na voz dela, que mostrava que ela estava um pouco embriagada. Ele continuou falando que era perigoso e que, aliás, ela estava caminhando em sentido contrário a Mogi das Cruzes, ou seja, para ela chegar em Mogi das Cruzes, ela tinha que ir para o lado oposto da rodovia. Rayane então perguntou para ele para onde ele estava indo e se ele não podia dar uma carona para ela até a sua casa, já que ele era um motorista de aplicativo. Ele responde que já tinha encerrado as corridas daquela noite, mas como aquele lugar era muito perigoso, ele ia dar uma carona para ela até chegarem em um local um pouco mais seguro para ela. Ela entrou no carro desse motorista de aplicativo e ele a levou até a rodoviária da cidade de Guararema. Ele a deixou lá em Guararema e foi embora para sua casa. A polícia foi até a rodoviária e pediu as imagens das câmeras para verificar se essa história realmente era verdadeira. E eles viram que sim. As imagens mostravam ele chegando na rodoviária com ela e Rayane descendo do carro. E depois ela caminhou um pouco ali pela rodoviária e se sentou em um banco. Pouco tempo depois que ela estava sentada nesse banco, um homem que trabalhava como segurança ali na rodoviária se aproximou dela e eles começaram a conversar. Como ainda era madrugada e estava frio, ele ofereceu para ela uma blusa dele e um pouco de água, mas ela recusou. Eles conversaram por mais alguns minutos e então a Rayane se levanta, sai caminhando junto com esse segurança para um local que as câmeras já não mostram mais aonde eles estariam e nem o que aconteceu. Em 31 de outubro, a polícia foi atrás desse segurança para saber para onde ele tinha ido com Rayane. Foi descoberto que ele se chama Michel Flor da Silva e tinha 28 anos na época do caso. Michel não tinha nenhuma passagem pela polícia, era bombeiro e trabalhava como segurança da rodoviária. Era casado, tinha 2 filhos
e era praticante de artes marciais há pelo menos uns 10 anos. A polícia o interrogou e, no início, ele negou qualquer envolvimento com o caso. Porém, como tinham todas as imagens de segurança, ele acabou confessando que, infelizmente, foi ele quem tirou a vida de Rayane. Ele conta que viu ela chegando na rodoviária e se sentando ali sozinha. Então, ele se aproximou dela para saber o que aconteceu e o que ela estava fazendo ali. Ela disse que estava indo para sua casa em Mogi das Cruzes. Eles conversaram um pouco e ele ofereceu uma carona, porque o primeiro ônibus do dia ainda demoraria um pouco para sair. Rayane então aceitou a carona dele, e foi justamente esse o momento em que eles saíram andando juntos para algum lugar em que a câmera não mostrava mais eles. Eles foram para o carro dele e saíram da rodoviária. Segundo ele, no meio do caminho, ela começou a demonstrar estar interessada nele. Então, parou o carro e eles trocaram beijos, bem naquele local onde o celular dela foi encontrado. Na sequência, eles se relacionaram intimamente, dizendo ele que foi de forma consentida normalmente. Mas, depois que tudo acabou, a Rayane começou a surtar, a ficar histérica e começou a bater nele, com chutes e tapas, dizendo que ele tinha abusado dela e que ela iria denunciá-lo para a polícia. Ela pegou o celular para fazer a ligação. Então, nesse momento, ele disse que entrou em desespero, tomou o celular dela, a impedindo de fazer a ligação, e jogou o celular pela janela do carro. Na sequência, ele a atacou, a sufocou até que ela perdesse a consciência e saiu dirigindo novamente, até chegar no local onde o corpo dela depois foi encontrado. Chegando lá, ele percebeu que ela ainda estava viva. Ele então pegou o cadarço da bota que ela usava e asfixiou ela mais uma vez, até que ela perdesse a sua vida. Ele a tirou do veículo e abandonou o corpo naquela região. Durante o seu julgamento, em 30 de agosto de 2019, embora a versão do Michel diz que a relação íntima entre os dois teria sido consentida, o júri não a aceitou, considerando que Michel teria violentado Rayane, tirado a sua vida e ocultado o corpo. Ele foi condenado a cumprir 45 anos de prisão pelo crime contra a Rayane e permanece preso até a data deste vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, que isso me ajuda muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal. Obrigada por assistir, um grande abraço e até o próximo caso.